Fala, impressionadores! No vídeo de hoje a gente vai resolver esse projeto aqui que está pagando de 250 a 750 euros. No momento que eu gravo esse vídeo, isso dá perto de uns 4.500 reais. Bom, a gente vai resolver esse script todo aqui na aula de hoje, construindo basicamente qual é o nosso desafio: conseguir ler um arquivo PDF, extrair tabelas, é isso que ele está pedindo aqui, extrair as tabelas de PDF desse arquivo e transformar elas em tabelas em Excel, fáceis de serem formatadas e fáceis de serem trabalhadas. Beleza? A gente vai construir esse código na aula de hoje. Na verdade, essa aula aqui é a parte 2 de duas aulas que a gente está resolvendo esse projeto aqui. Na primeira aula, a gente construiu basicamente esse código, onde a gente usou o Llama Parse, que foi a ferramenta de parsear, né, ou seja, de ler os arquivos em PDF, uma ferramenta de inteligência artificial que consegue fazer isso de uma forma muito eficiente, para conseguir extrair as informações do PDF e transformar essas informações do PDF, as tabelas do PDF, em arquivos Markdown, ou seja, em tabelas em formatos de texto. O que a gente vai fazer nessa aula agora é, beleza, como que eu pego agora essas tabelas que estão em formato de texto e consigo transformar elas aí sim, em arquivos em Excel, em tabelas dentro do Excel. Então a gente tem agora, no início do vídeo, esses arquivos, você pode fazer o download deles, inclusive, mas uma página para cada PDF com as tabelas que tem dentro daquela página. O que a gente quer fazer é, para cada página, eu quero criar um arquivo em Excel. Se dentro de uma página tiver mais de uma tabela, como por exemplo a nossa página 5, tem mais de uma tabela, eu vou ter que ter um arquivo em Excel com duas abas. A gente vai ver como que a gente vai resolver isso na aula de hoje, finalizando essa nossa automação. Beleza? Vamos lá! Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar aprendendo com a gente, e aqui na descrição você pode pegar o arquivo que a gente construiu da última aula, você pode pegar o link da última aula onde a gente fez esse tratamento todo inicial, e pode pegar todos os arquivos que a gente vai usar na aula de hoje, inclusive o gabarito final, tá? Então tá tudo aqui na descrição para você, e vamos lá para o nosso código. Bom, o que a gente vai fazer? A gente já fez a primeira etapa do nosso projeto, que foi ler os arquivos em PDF e trazer eles para formato de tabela. Se você não viu isso e quiser ver, o link do vídeo está aqui na descrição. Agora eles estão no formato de tabela, numa pasta chamada Meu PDF, em que cada página do PDF está aqui num formato de tabelas, né? Só as tabelas dentro da página. Os textos foram ignorados, só as tabelas dentro da página. E aí agora eu quero transformar essas tabelas em arquivos de Excel. Para a gente fazer isso, agora a gente não vai precisar mais de inteligência artificial, digamos assim. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um arquivo que eu vou chamar de transformar em excel.py, e a gente vai aqui construir o nosso código para fazer isso. Para isso a gente vai precisar usar algumas ferramentas do Python. Essencialmente, a lógica do que a gente vai fazer é, dentro do texto você consegue analisar padrões no texto. Por exemplo, toda tabela ela começa com uma barra e ela termina com uma barra. E ela pode ter várias linhas nessa tabela, mas ela não vai ter, por exemplo, um espaço, né? Uma linha completamente vazia entre elas, tá vendo? Um espaço como você está vendo aqui. Então, para isso, a gente vai precisar importar uma biblioteca, que vai ser a biblioteca do RE. O que é a biblioteca do RE? RE vem de regex, tá? Regex nada mais é do que uma sequência de caracteres que você vai passar, tipo, algo mais ou menos assim. Você vai passar aqui, assim, uma sequência de caracteres, bem nesse formato, assim, sabe? Tipo, que parece tudo um código, em que cada código desse aqui significa alguma coisa. Por exemplo, eu quero pegar os padrões de texto que tenham quaisquer caracteres, que tenha um enter, ou que tenha uma barra vertical, ou que não tenha, né? O interrogação serve para dizer que não tem e tudo mais. O que acontece? A gente pode entrar muito a fundo no regex. Meu objetivo aqui nesse vídeo não é entrar muito a fundo no regex propriamente dito. Então, eu vou basicamente trazer para você já esse regex aqui, né, o código do regex, e explicar mais ou menos o que ele vai fazer. Mas isso aqui é a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, que é construir alguma lógica, né? Essa lógica de análise de texto. Lógica de análise de texto, a gente sempre está falando de regex. Você teria duas formas de fazer isso. Você pode pegar esse texto e mandar para um chat GPT da vida e pegar a resposta dele, né? Então você pode fazer isso. Ou, que o Llama, inclusive, ele te ajuda a fazer isso. Ou, como a gente vai fazer agora, que a gente não precisa jogar para uma inteligência artificial, usar regex para identificar o início e o final da tabela. E aí, tratar isso aqui como uma tabela. E como a gente vai tratar isso como uma tabela, a gente vai precisar de duas outras bibliotecas do Python. A gente vai precisar do pandas, beleza? Então, na hora de importar o pandas, a gente vai fazer import pandas SPD. E a gente vai precisar, pelo menos, não vai precisar importar, mas vai precisar instalar o OpenPyXL. Por quê? Porque a gente quer que o pandas transforme esses arquivos, essas tabelas, em Excel. E a ferramenta, né, a engine, que o Python chama a engine, né, que é a ferramenta que ele vai usar, que o pandas usa para transformar arquivos em Excel, é a ferramenta do OpenPyXL. Meio que por trás dos pandas ele está rodando o OpenPyXL. Então, a regex ela já vem instalada no Python. A OpenPyXL e o pandas não. Então a gente vai precisar abrir nosso terminal. E aqui no nosso terminal a gente vai abrir aqui um comando de prompt vazio. E aqui vai instalar pip install pandas e o OpenPyXL.
Beleza? Você vai rodar isso daqui, ele vai fazer a instalação. No meu caso, ele já vai estar instalado, mas no seu caso, ele vai fazer toda essa instalação. Beleza? E aí a gente vai estar pronto agora para criar o nosso código. Então eu vou fazer primeiro para uma única página. Então vamos pegar, por exemplo, a nossa página 3, tá? Como referência. Eu vou fazer primeiro para nossa página 3 e depois a gente pensa para como que a gente faz para rodar isso para todas as páginas. Mas essencialmente o que eu quero fazer é, eu quero conseguir ler a minha página 3 que está nessa pasta meu PDF. Então eu vou falar assim, ó, pasta das páginas. É a pasta meu PDF, tá? Tô dando nome para ela. E aí, basicamente, o que eu quero fazer, eu quero abrir um arquivo que está aqui e ler o texto que está dentro dele. Então, eu quero abrir um arquivo que está aqui na página 3 e ler o texto dele. Como que a gente faz isso? A gente faz assim, ó, o texto do arquivo vai ser... A gente vai usar, né, a estrutura with para fazer isso de uma forma eficiente, que é with open, ou seja, a gente vai abrir esse arquivo, ler o texto dele e depois armazenar ele na variável texto. Obviamente, você pode fazer isso no seguinte formato. Você pode fazer arquivo, vai ser open, e passa aqui o nome do arquivo. Então, no nosso caso, o nome do arquivo vai ser meu PDF, que é o nome da pasta barra página 3.md, que está aqui, ó, página 3.md, tá vendo? Abrir o arquivo assim, extrai o texto do arquivo, texto vai ser arquivo.read, extrai o texto do arquivo e depois fecha o arquivo. Você pode fazer isso. O problema é que você fazer isso daqui, se você esquecer de botar o ponto close, ou então se aqui der um erro, esse seu arquivo vai ficar meio que eternamente aberto. Então, ao invés de fazer isso em 3 linhas de código, a gente cria a estrutura do with, que é com o open, né? Com esse arquivo que a gente vai abrir aqui. Aqui faltou, obviamente, o formato que a gente quer abrir o arquivo. Sempre que você abre um arquivo, você tem que dizer, você vai abrir o arquivo no formato de R, read, de leitura, você quer ler o arquivo e não editar, ou no formato de edição, W, que é de write, de edição, para você escrever. No nosso caso é formato de leitura, tá? Então a mesma coisa aqui. Ó. With, open, arquivo no formato de leitura, as, arquivo. Então ao invés de fazer arquivo, vai ser igual a esse cara aqui, você faz with, open, as, arquivo. E aí aqui dentro da estrutura do with, você faz texto, vai ser o arquivo.read. A única diferença é o quê? Que dentro da estrutura do with, ele sempre vai fechar o arquivo independente do que acontecer. Então pronto. Depois dessa estrutura aqui, a gente já tem na variável texto o texto que a gente quer ler. Tanto que se eu chegar aqui e botar um print no texto e rodar esse código aqui, você vai ver que ele vai printar aqui para mim, ó, tá lá, printou justamente aquela nossa tabela. Aí aqui a gente já vê um primeiro probleminha que vai poder acontecer. Tá vendo? Lucro líquido, tá vendo? Os caracteres especiais, ele deu uma quebrada nos caracteres especiais. Por quê? Justamente por causa do formato de abrir o arquivo. Né? Quando ele salvou o arquivo aqui de texto, ele salvou, se você olhar o arquivo de texto original da página 3, lá tá bonitinho. Quando a gente foi ler aqui agora, ele leu com ele zoado. Por quê? Justamente por causa da codificação. Então, quando a gente for ler esse arquivo, a gente vai passar aqui para ele o encoding de UTF-8, tá? Porque aí ele, os caracteres especiais ele vai conseguir tratar de forma correta, e aí agora, quando ele for ler, ele não vai ter mais esse problema, tá vendo? Os caracteres especiais estão bonitinhos, tá? Então por isso que é legal sair fazendo por parte. Agora o que a gente quer fazer? Eu quero, essencialmente, o que a gente quer fazer é transformar Markdown em Excel e eu passo para ele o texto em Markdown. É isso que eu quero fazer. Eu quero conseguir pegar esse texto e transformar ele em Markdown. Beleza? Essa é a lógica do que a gente vai construir aqui. Show de bola. Como é que eu faço para transformar esse texto em Markdown? Vamos criar uma função que vai fazer isso. Então, eu vou chegar aqui, antes de executar esse código todo aqui, a gente vai definir essa função. A gente vai criar a função transformar Markdown em Excel, passando o nosso texto. E essa função que ela vai fazer, que no final ela vai criar esse arquivo, os arquivos em Excel para a gente. Tá? Beleza. O que ela precisa fazer? Primeiro, a primeira coisa que ela precisa fazer é identificar as tabelas que estão no texto, ou seja, usar o RE para identificar as tabelas que estão no texto. Porque, repara, aqui a gente tem uma tabela, aqui a gente tem uma tabela, mas na página 5 a gente tem duas. Então, quando a gente for rodar esse RE, né, quando a gente for rodar esse regex aqui, ele tem que identificar que algumas tem uma, algumas tem duas. Então, eu vou botar assim, ó, tabelas, vai ser o, por exemplo, tratar tabelas do texto. A gente vai ter que criar essa função que vai passar um texto para ela e ela vai devolver para a gente as tabelas que estão dentro desse texto. Uma lista com as tabelas, beleza? Então a gente vai criar essa função aqui depois. Tratar tabelas do texto. Vocês vão ver que vai ser uma função bem simples, assim. Ela vai ser essencialmente uma função de uma ou duas linhas de código. Eu estou só separando as coisas, tá? Então essa função aqui para a gente, ela vai ter que basicamente extrair essas tabelas de alguma forma e depois ela vai ter que retornar para a gente essas tabelas como resposta para a gente armazenar aqui nessa variável. E aí, se tiver alguma tabela dentro da nossa lista, ou seja, se o tamanho daqui, ó, se o len tabelas, se o tamanho da nossa lista de tabelas for maior do que zero, ou seja, se tiver alguma tabela, o que eu vou fazer com essa tabela? Eu vou ler a tabela e depois eu vou salvar ela
em Excel. É isso que a gente vai fazer. Tranquilo? Basicamente essa é a lógica. Tá bom, então vamos fazer agora um passo de cada vez. Primeiro, como que a gente trata o texto, esse texto aqui, ó, para a tabela? Usando regex. Para aplicar o regex dentro de um texto, a gente aplica ele por meio do re.compile, e aqui a gente passa para ele basicamente qual é o padrão do texto, então o código regex, que vai dizer o que você quer pegar daquele texto, e algum outro parâmetro que você queira passar para ele, que no nosso caso a gente vai passar aqui o re.multiline, tá? Por que isso? Porque as tabelas que a gente está querendo ler aqui, elas são tabelas de multiline, de múltiplas linhas. Então o texto que a gente quer extrair, repara, eu não quero que o regex ele aplique esse padrão que eu vou passar aqui para ele em uma única linha. Porque se ele aplicar numa única linha, ele vai achar que cada linha é uma tabela diferente. Eu estou querendo dizer que esse padrão que eu vou passar aqui para ele de código, esse código que eu vou passar aqui para ele de identificar a tabela, ele é um código que vai ser aplicado em múltiplas linhas. Beleza? Então por isso que é re.multiline. E qual é o código que eu vou passar aqui? Eu confesso para vocês que normalmente quando eu tenho que fazer hoje em dia códigos regex, ao invés de pensar o código todo por conta própria, eu vou no ChatGPT e falo, ChatGPT, me dá o código regex para eu identificar uma tabela em Markdown, por exemplo. Foi exatamente o que eu fiz aqui nessa aula e ele me deu esse código aqui. E eu testei e esse código funciona. Então de primeira ele acertou. Mas só explicando a lógica geral do código para vocês ele bota esse Rzinho na frente para dizer que o texto aqui é raw string, tá? E essencialmente o que identifica uma tabela Markdown? Que ela começa com uma barrinha dessa e ela sempre termina com uma barrinha dessa, tá vendo? Isso aqui é o que identifica uma tabela. Então você vai ver que ele vai começar com uma barrinha e ele vai terminar com uma barrinha também. E no meio do caminho você pode ter quantos caracteres você quiser. É basicamente isso aqui que ele está falando. Esses tratamentos que estão vindo antes e os tratamentos que estão vindo depois são os tratamentos para evitar que ele junte uma tabela na outra ou que ele, por exemplo, ache que, vamos lá, página 5. Que ele acha que isso aqui é o início da tabela e só isso aqui é o final da tabela. Ou então só a última página lá é o final da tabela, entendeu? Então é só para ele conseguir identificar quais são as coisas que vão separar uma tabela da outra, tá? De novo, eu não vou entrar aqui muito no detalhe do regex. Se você quiser uma aula só sobre regex, eu vou deixar o link dela na descrição aqui que a gente entra lá mais a fundo, tá bom? Mas isso daqui essencialmente vai dar pra gente as tabelas como resposta. Se eu chegar aqui agora e der, por exemplo, um print nas minhas tabelas, vou botar aqui no tamanho das minhas tabelas, né? Vamos botar aqui no tamanho pra gente ver quantas tabelas tem em cada página. Tararara. E repara o seguinte, eu tô lendo aqui a minha página 3. Então, ó, vou botar aqui um pass só para poder executar o código aqui e vamos ver quantas tabelas ele diz pra gente que tem na página 3. Ó, vou rodar o código aqui. Tararara. Opa, deu uma mensagem de erro aqui, lógico, que é o seguinte. Isso daqui, quando você executa o re.compile, isso daqui é basicamente a regra, digamos assim, a regra de busca do regex, tá? Isso aqui é a regra de busca do regex que você construiu. Agora você tem que aplicar essa regra de busca para você pegar as suas tabelas. Então as minhas tabelas vão ser a regra de busca do regex, ponto find all, encontrar todas as ocorrências dentro do nosso texto. Ou seja, ele vai aplicar essa regra aqui dentro do nosso texto, encontrar todas as ocorrências e devolver para a gente uma lista como resposta. Agora sim. Agora, se eu rodar o meu código, ele vai dizer pra gente que ele encontrou uma ocorrência, tá vendo? Então tem uma tabela dentro da nossa página 3. Agora, se eu mudasse aqui para a página 5, que a princípio a nossa página 5 tem que ter duas tabelas, e eu rodar esse código aqui de novo, você vê que ele vai dizer para mim que tem duas tabelas, tá vendo? Ele conseguiu encontrar cada uma das tabelas, você pode ir testando isso para as outras páginas, tá? Mas essencialmente, essa é a lógica do regex. E agora, cada uma das tabelas, a gente pode, se quiser, visualizar essas tabelas aqui, mas essencialmente, esse cara aqui vai ser a primeira tabela e esse cara vai ser a segunda tabela. Agora vamos visualizar. O que é uma tabela? Essa tabela aqui nada mais é, então vamos pegar essa primeira aqui, ó. Essa tabela aqui nada mais é do que várias colunas separadas por uma barra vertical, tá vendo? Separadas por uma barra vertical. Então, o separador de colunas aqui é uma barra vertical. É quase como se ela fosse um arquivo CSV, né? Em que você tem, tipo assim, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Só que ao invés de separar esses caras com vírgula, você está separando esses caras com barras. E aí, o que acontece? A outra diferença é que esse texto, esse arquivo, ele não está no formato CSV, ele está no arquivo de texto. E como que eu vou permitir? O Pandas, ele trabalha com bases de dados. Essas bases de dados, elas normalmente têm que estar num arquivo no formato base de dados. Só que elas estão no formato de texto. Como que eu faço para pegar um arquivo de texto e passar para o Pandas no formato base de dados? A gente vai usar uma outra biblioteca que já vem instalada no Python, que é a biblioteca I.O. Essa biblioteca você pode fazer from I.O, import string I.O, que essencialmente o que ela faz é isso. Ela vai transformar aquele texto num arquivo. Tá? É isso que ela vai fazer. Ela vai transformar esse texto que está vindo aqui. Então, repara, essas tabelas aqui, ela é uma lista com 2 blocos de texto.
cada bloco de texto sendo o texto de uma das tabelas. Ele vai transformar isso num arquivo e aí o Pandas vai conseguir ler esse cara, porque ele agora deixa de ser um texto, passa de ser um arquivo, e aí o Pandas lê. O Pandas não consegue ler um texto direto, ele precisa ler um arquivo. Então ele transforma esse cara num arquivo. Então, como que a gente vai fazer para ler essa tabela, que é isso aqui, ó, ler a tabela? A gente vai fazer assim, ó, a nossa tabela, né, a nossa tabela, que você pode chamar ela aqui, por exemplo, a tabela. Vou chamar ela de tabela só, né? Porque aqui está a nossa lista de tabelas. E aí, só para não confundir muito o nome, eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é uma lista com vários textos de tabelas. Então, isso aqui eu vou chamar de lista de texto de tabelas, tá? Só para a gente não confundir o nome aqui, lista texto de tabelas. E aí, eu vou percorrer cada um deles. Para cada texto tabela, ou seja, uma tabela em formato de texto, dentro da minha lista textos de tabelas, eu vou querer pegar esse texto e transformar ele numa tabela do Pandas. Então agora sim, agora ele vai ser uma tabela propriamente dito, e eu vou ler ele, pd.read CSV, a gente vai ler ele como se ele fosse um arquivo CSV, só que aplicando o string.io. Porque quando você aplicar agora o string.io nesse texto da tabela, texto tabela, ele vai transformar esse texto aqui num arquivo. Agora, esse arquivo que ele está lendo aqui, o separador dele, a gente está botando ele para ler um arquivo CSV. No arquivo CSV, por padrão, o separador dele é uma vírgula, né? É o que significa CSV, Comma Separated Values. Então, arquivos valores separados por vírgula. Aqui, no caso, é uma barra vertical. Então, aqui, a gente vai colocar para ele que o separador dele é uma barra vertical, tá? E tem outros dois parâmetros que a gente tem que passar aqui para ele. O primeiro desses parâmetros é o parâmetro de encoding, né? O TF8, porque afinal de contas a gente está lendo esse arquivo que aqui a gente já tinha lido como o TF8, mas agora o Pandas está lendo ele. Se você não passar aqui o TF8, o Pandas vai ter o mesmo problema que dava aqui embaixo. Se você não tivesse passado o encoding, ia dar só uma mensagem de erro, você vai tratar isso depois. E o último é qual é a engine que ele vai usar para fazer essa transformação do nosso arquivo de texto para a tabela, que vai ser Python mesmo, tá? É o Python que a gente está usando para fazer isso, tá? Isso aqui é uma configuração específica do Pandas, tá? Do Read CSV, da forma como que ele funciona internamente. Você pode testar sem a engine de Python, muitas vezes vai funcionar, mas eu estou colocando a engine do Python por garantia e eu sei que ela vai funcionar assim. Basicamente aqui, só para explicar um pouco o funcionamento dessa engine, por padrão ele usa uma engine que é de C, né? A biblioteca do Pandas ela tem vários códigos escritos por dentro dela que não são Python diretamente, né? São, por exemplo, C, C++, para justamente tornar ela mais eficiente para trabalhar com volume de dados. Acontece que quando você usa uma engine dessa, que é a engine padrão dele, quando você não passa nenhum parâmetro aqui, ele é mais rápido para ler, mas às vezes, para alguns tratamentos específicos, ela é, digamos assim, ela tem menos features, ela tem menos capacidades. Então, quando você passa a engine Python aqui, ela, digamos assim, se torna mais flexível para entender a informação que você está passando. Por isso que eu falei, pode ser que você não passando a engine ele funciona, mas passando a engine Python vai garantir, como a gente está trabalhando só com um arquivo de texto aqui, que não é muito grande, você não vai ter uma perda de performance que vai te atrapalhar. Tá? É basicamente essa a lógica. Isso daqui, galera, vai trazer pra gente uma tabela, simplesmente. Tanto que eu posso chegar aqui agora e printar essa tabela para vocês conseguirem visualizar essa tabela daqui. Beleza? A gente ainda não está salvando ela em Excel, a gente só está visualizando essa tabela daqui, mas vamos visualizar a tabela da página 5. A princípio, ele tem que mostrar as duas tabelas agora pra gente. Ó. Vamos rodar o código. Rodei. Tararararã. Olha que legal. Ele mostrou a primeira tabela pra gente e a segunda tabela pra gente. Olha, tá vendo? As duas tabelas aqui. O que você já repara que acontece? Sempre que você usa, você lê arquivos de texto e transforma eles em tabela, sempre não, né? Mas é muito comum que venham aqui, ó, colunas completamente vazias, várias colunas com às vezes linhas completamente vazias, simplesmente pela forma com que o Pandas vai ler aquela informação e vai separar cada uma das coisas. Então, um processo bem comum de fazer, depois de você fazer isso daqui, é você deletar qualquer linha ou qualquer coluna que seja completamente vazia. Se todos os valores são vazios, não é muito útil você ter aquela linha ou aquela coluna. Para você fazer isso, é só você rodar um tabela.dropNA. A função dropNA, você pode passar dois parâmetros para ela. Primeiro, como que ela vai analisar cada linha ou cada coluna. E aí você vai analisar por todas as células, ou seja, você quer só deletar as colunas em que todos os valores são vazios. Se tiver vários valores vazios, mas um valor preenchido, você não quer deletar ela. Então tem que ser todos os valores vazios. E aqui você passa o eixo para ele. Se você passar o eixo 0, ele vai deletar as linhas que são completamente vazias. Se você passar o eixo 1, ele vai deletar as colunas que são completamente vazias. No nosso caso, eu quero deletar as linhas que são completamente vazias e as colunas que também são completamente vazias. Então aqui a gente vai passar duas vezes isso. Uma para a linha e uma para a coluna. Eu vou deletar colunas completamente vazias e linhas completamente vazias. Qual a diferença? Se eu rodar agora aqui, ó, antes a gente tinha colunas vazias aqui, agora as nossas tabelas não tem mais nada vazio, tá vendo? A gente tem uma tabela aqui em cima
e outra tabela aqui embaixo, e não tem nenhuma coluna vazia. Elas já estão bonitinhas, super tratadas, super prontas para você poder usar elas basicamente para o que você quiser. Beleza? Aí, galera, agora vai mais de escolha sua do que você quer fazer, como salvar para o Excel. Para você salvar uma tabela no Excel, é bem direto. Você só vai chegar e fazer tabela.to Excel, e aqui você vai dar o nome dessa tabela. Então, vou chamar ela aqui, por exemplo, de arquivo.xlsx, o nome do arquivo em Excel que você quer, e para ele não incluir esses números das linhas, os índices, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, para não incluir isso, você aqui passa o parâmetro index igual a falso. Beleza? Basicamente é isso aqui que você precisa fazer para criar um arquivo. Aí vai depender um pouco do que você quer fazer. Por exemplo, Lira, eu quero criar um arquivo para cada página, e se uma mesma página tiver mais de uma tabela, eu quero criar no mesmo arquivo em Excel 2 abas diferentes. Pode fazer isso? Pode. O seu código vai ficar um pouco mais complexo, porque você vai ter que basicamente abrir um arquivo com o pd.excelwriter para você criar um arquivo, onde você consegue criar um arquivo com 2 abas. Por quê? Porque o formato padrão de criar Excel do Pandas só permite ele criar arquivos em Excel com uma única aba, tá? Se você quiser, você pode usar um pd.excelwriter para você criar o arquivo com mais de uma aba. Como eu acho que é uma complexidade que não tem muito necessidade aqui direto, o que eu vou fazer? Eu basicamente vou dar o nome do arquivo que seja intuitivo. Então o que eu vou fazer é o seguinte, olha só, essa tabela que a gente está fazendo aqui, ela é uma tabela que vem da nossa página 5. E eu vou ter a tabela 1 e a tabela 2 da página 5. Então, essencialmente a lógica do que eu vou fazer aqui é, primeiro, eu tenho que saber se isso aqui é a tabela 1, a tabela 2, a tabela 3, qual é o número dessa tabela aqui. Então, como eu estou percorrendo uma lista com texto e tabelas, eu vou botar aqui um enumerate também, e enumerate da minha lista de tabelas. E aqui, eu sei que essa tabela que a gente está lendo aqui agora vai ser a tabela, a primeira tabela vai ser com i igual a 0, a segunda tabela com i igual a 1, e assim vai. Então, o nome do arquivo que eu vou criar aqui vai ser tabela, índice e mais 1. Beleza? Então a gente vai botar aqui, ó, Fzinho e tabela índice i mais 1, tá? Só que essa aqui é a tabela 1, então a gente vai ter aqui a tabela 1, a tabela 2, a tabela 3, a tabela 4. Só que isso aqui é a tabela 1 da página 1, a tabela 1 da página 2. Então você pode ter tabelas duplicadas aqui, né? Ou seja, você vai ter 2 tabelas 1. Uma para a página 1, uma para a página 2, uma para a página 3. E assim vai. Então eu quero botar no nome do arquivo também algo assim. Página X, tabela 1. Página X, tabela 2. Página X, tabela 3 e assim vai. E, além disso, eu não vou salvar esse arquivo aqui em Excel no mesmo local onde está o meu arquivo Python. Eu vou criar uma pasta aqui, por exemplo, tabelas, tá? E eu vou salvar esse arquivo aqui dentro da minha pasta tabelas, tá? Então, dentro da minha pasta tabelas, eu vou ter página, o número da página e o número da tabela. Bom, como que eu vou pegar o número da página aqui? Se a minha função, ela já está executando essa função aqui para uma página direto, né? Para uma página direto. Eu vou passar como parâmetro para essa função aqui o número da página. Beleza? Vou passar para ela o número da página. Então aqui essa função ela vai ter que receber o número da página como um parâmetro, tá vendo? Número da página como parâmetro. E aí aqui isso vai me permitir colocar aqui, ó, página, número da página, tá vendo? Então página 1, tabela 1. Página 1, tabela 2. Página 2, tabela 1 e assim vai. Então com isso a gente vai conseguir criar todos os arquivos em Excel que a gente quer. Beleza? A princípio, se eu pegar aqui agora o número da página, vamos definir aqui fixo. O número da página vai ser igual a 5. A princípio, se eu rodar esse código aqui agora, então, do jeito que eu fiz e expliquei para vocês, ele deveria criar um arquivo em Excel para cada uma das tabelas da página 5. Né? A página 5 tem 2 tabelas, ele deveria criar página 5, tabela 1, página 5, tabela 2. Vamos testar para ver se isso aqui está funcionando? Vou pegar isso aqui, vou rodar o código. Tararara. Show de bola, rodei, e aí olha lá o que ele criou aqui para mim nas tabelas, a página 5, tabela 1 e a página 5, tabela 2, beleza? No meu caso específico, quando eu rodei a primeira vez aqui, deve ter tido até um corte no vídeo, mas quando eu rodei a primeira vez, ele por algum motivo não estava criando a página 1 e a página 2 aqui aleatoriamente, acho que porque eu abri o mesmo arquivo várias vezes, tinha uma instância do arquivo aberto e tal. Se isso acontecer contigo, não tem problema, só vem aqui nos terminais, fecha todos os terminais, só para garantir que não tem nada seu rodando, tá vendo? Vem aqui e roda o código de novo, que aí ele vai meio que criar uma instância do terminal do zero, como se estivesse criando seu código do zero, se tiver alguma coisa aberta ele vai fechar e tal, vai rodar e vai funcionar, tá vendo? Criou agora aqui as 2 tabelas para mim, beleza? E aí se você abrir, você já vai visualizar as 2 tabelas. Você tem aqui ó, a página 5, tabela 1, tá vendo? Bonitinha, já formatada, toda certinha, e a página 5, tabela 2 também, bonitinha, formatada, toda certinha, e a pessoa pode usar isso aqui como ela quiser, beleza? Agora o que a gente precisa fazer para finalizar o nosso projeto e ganhar aqueles 750 euros que estavam lá na proposta do projeto, como eu mostrei aqui para vocês, ó, até 750 euros. Bom, basicamente o que a gente precisa fazer é executar isso aqui para todos os nossos arquivos. Então aqui,
essa estrutura daqui, ó, abrir o arquivo, ler o arquivo e passar ele para transformar Markdown no Excel, eu quero passar isso para todos os arquivos que estão na pasta meu PDF. Então eu já tenho a pasta de páginas, eu vou pegar a minha lista de arquivos. A minha lista de arquivos, como que você pega a lista de arquivos de uma pasta? Você vai usar a biblioteca OS, import OS, tá? A biblioteca OS, você pode usar o comando os.listdir para ele listar o que tem dentro de um diretório, listar os arquivos que tem dentro de uma pasta. E aí você passa aqui o nome da pasta, meu PDF. No caso, como eu já tenho o nome da pasta selecionado aqui, pasta páginas, eu vou passar ela aqui. É a pasta que a gente tem as nossas páginas. E aí eu posso fazer o seguinte, para cada arquivo dentro da minha lista de arquivos, eu vou então, vamos lá, abrir esse arquivo. Olha lá, eu vou abrir esse arquivo, e aí só toma cuidado, porque eu chamei aqui de arquivo e aqui de arquivo. Aí toma esse cuidado para você não acabar se confundindo. Então aqui eu não vou chamar para cada arquivo, eu vou chamar para cada página, tá vendo? Para cada página do PDF, que está na pasta meu PDF, dentro da minha lista de páginas. Vou chamar aqui de lista páginas, beleza? Só para não ficar confuso. Então, para cada página dentro da minha lista de páginas, eu primeiro tenho que saber, eu vou abrir essa página, vou ler o texto dela e armazenar na variável texto, e vou passar para a variável o texto e o número da página. Como que eu pego o número da página? Repara, a primeira página que ele rodar aqui vai ser a página de índice 0, depois a página de índice 1, depois a página de índice 2, igual a gente fez aqui. Então eu vou ter que aplicar um enumerate. Então eu vou ter que chegar aqui e botar ó, enumerate, lista páginas, e fazer assim, for i página. Então for, não precisa nem chamar de i, posso chamar de número da página. Número da página não, né? I, vou chamar de i aqui. Para i página em enumerate lista páginas. Quem é o i? O i é o índice da nossa lista de páginas. Então para a primeira página, i é igual a 0. Qual é o número da página em que o i é igual a 0? Página 1. Então, o número da página vai ser o i mais 1. Concorda comigo? Porque a primeira página, o i é igual a 0, é a página 1. A segunda página, a página 2, o i é igual a 1. Então vai ser sempre i mais 1, o número da página. Vou passar ela para transformar para Markdown. O transformar Markdown vai identificar as tabelas. Posso tirar esse print aqui, que eu não vou mais precisar dele. Vai identificar as tabelas. Se tiver alguma tabela ali dentro, ele vai chegar então e vai ler esse arquivo e vai salvar essa tabela como Excel pra gente na nossa pasta de tabelas. Vamos rodar para ver se isso aqui funciona? Rodei o código. Ó, tá fazendo de todos, a princípio fez de todos. Se eu abrir agora a minha pasta tabelas, tá lá. Página 1, tabela 1, página 1, tabela 2, página 2, tabela 1, página 2, tabela 2, página 3, tabela 1, tabela 2, página 4 e assim vai. Tá vendo? E aí, se você quiser, você pode abrir aqui e ver cada uma dessas tabelas. Opa! Parece ter um problema aqui. Tá falando que todas as páginas têm duas tabelas. Por que isso? Porque, cadê? Aqui, ó. Em todas elas eu tô abrindo a mesma página, a página 5. Então ele tá achando que todas as páginas são a página 5, mas não é. Cada hora eu vou abrir uma página diferente. Então aqui, né, quando você percorre, vamos lá, o que o OS-listdir dá pra gente? O OS-listdir, ele dá pra gente uma lista com todos os arquivos que estão dentro de uma pasta. Então ele dá pra gente o nome de cada um desses arquivos aqui, com a extensão, página 1.md, página 2.md, página 3.md e assim vai, assim vai. Então aqui, ao invés de eu ler sempre a página 5.md, eu vou ler sempre a variável página. Porque a variável página ela vai ser o nome do arquivo. Página 1.md, página 2.md e assim vai. Então isso aqui vai ser um Fzinho na frente, porque ele vai ser uma variável dentro de um texto. E eu vou botar isso aqui dentro de uma variável. Agora sim ele vai ler cada um dos arquivos corretamente. Então eu vou deletar todas as páginas aqui dentro, as tabelas que estão aqui, só para ele criar tudo do zero. Bem que eu tô achando estranho, tudo página 1, tudo com duas tabelas. Eu falei, pô, tem alguma coisa esquisita aqui. Mas vamos rodar agora. Nossa pasta de tabelas está vazia. Vamos pegar o nosso código e rodar agora. Ele vai ler cada uma das páginas individualmente e agora sim, vai criar uma tabela para cada página. Ó, página 1, uma tabela só. Página 2, uma tabela só. Página 3, uma só. 4 também. A 5, que a gente viu que tinha duas tabelas, ele deu as duas tabelas aqui. A 6, uma. 7, uma. 7, duas. A 11 tem duas. Tá vendo? E ele pegou cada uma das páginas das 29 tabelas, cada uma das tabelas das 29 páginas que a gente tinha aqui no nosso arquivo. Beleza? Bom, galera, espero de verdade que vocês tenham gostado. Espero que esse projeto tenha ficado super legal para vocês. Se vocês quiserem alguma outra ideia de projeto, alguma outra coisa, deixa aqui nos comentários. Manda aqui a ideia do projeto. Se você viu o projeto um freela em algum lugar e quer saber como fazer, manda o print dele aqui, o texto dele aqui embaixo, sei lá. Manda aqui nos comentários que eu tô sempre de olho e a gente vai construindo mais projetos para vocês. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.